Olá, desvendanas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam ótimos. E hoje eu vou falar de um tema que eu comecei semana passada, que é basicamente quanto custa para entrar com o meu processo. A gente vai falar sobre os honorários advocatícios. Gente, tem muita dúvida sobre isso. Eu acho que gera muita desconfiança entre cliente e advogado, porque as pessoas não leem o Estatuto da OAB nem a tabela de honorários da OAB. Então, primeira dica: se você vai contratar um advogado, acesse pelo Google mesmo tabela de honorários da OAB e você vai saber os valores mínimos e os percentuais médios que o advogado pode cobrar. Ah, mas ali no advogado pode cobrar a mais que aquilo? Sim, o advogado pode cobrar a mais e não deve cobrar a menos do que aqueles valores. Por quê? Porque a OAB faz um cálculo de mais ou menos quanto custa aquele processo, qual é o valor intelectual do trabalho, quantas horas o advogado vai gastar, e por isso que aquilo tá ali, também para não desvalorizar a classe da advocacia. Então, assim, vou contratar um advogado, o que eu vou fazer? Eu vou assinar um contrato de honorários, por isso, esses honorários são chamados contratuais. E as cláusulas que estão ali estão previstas tanto no estatuto quanto na tabela de honorários da OAB. Ah, mas o advogado não estipulou um prazo de pagamento. Como que eu pago? Também está no estatuto que você deverá pagar 1/3 no começo dos valores, 1/3 na sentença de primeiro grau e 1/3 no final. Ah, mas está estipulado que eu vou parcelar em mais vezes. Tudo bem, gente, só serve quando não tiver nada previsto no contrato de honorários. Outra coisa que eu acho legal também é, meu advogado tem que ir para o tribunal, meu advogado tem que recorrer. Será? Isso está previsto no seu contrato? Porque a OAB fala que se não tiver previsto nada no contrato de honorários, ele só vale até o primeiro grau. Se não tiver previsto no contrato, tem que ser combinados os valores para o advogado recorrer, para o advogado fazer uma sustentação oral. Então também fiquem atentos a isso e se não tiver no contrato de vocês, pergunte ao advogado de vocês. Outra coisa que eu acho legal saber também. Aline, eu fiz um acordo com a empresa, eu liguei pro banco, resolvi meu problema, então não preciso pagar meus honorários contratuais? Não, aí que você se engana. Se você, mesmo você fazendo acordo, você tem um processo, você tem um contrato de honorários, você tem que pagar os honorários contratuais. Já há um trabalho realizado, tá? E também isso está no Estatuto da OAB, então fiquem ligados. Outra coisa, o advogado estipulou uma porcentagem no êxito. Eu vou pagar só das parcelas atrasadas, eu não vou pagar das parcelas que estão vencendo. Certo? Errado. Pelo Estatuto da OAB, você vai pagar das vencidas e 12 vincendas, salvo, ou seja, exceto se não tiverem 12 a vencer. Então fica atento, não é só dos atrasados que você vai pagar essa porcentagem. Outra coisa que eu acho legal também a gente falar é dos honorários de sucumbência. Gente, honorários contratuais são esses que eu falei agora pra vocês. Honorário de sucumbência é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é sucumbência? A palavra sucumbência significa sucumbir, perder. Então, quem perde paga honorários para o advogado da parte contrária. Esses honorários são pagos ao advogado da parte contrária e não à parte contrária propriamente dita. Mas tá bom, pagou pro meu advogado, então eu vou descontar esse valor dos honorários contratuais. Não, lembra que eu falei, honorários contratuais uma coisa, honorário de sucumbência é outra. Não pode descontar, porque na verdade esse é um valor que o juiz determina uma porcentagem normalmente sobre o valor da causa, de 10% a 20% pelo serviço prestado pelo advogado, né? E é só do advogado, pra ficar bem claro. E outro tipo de honorário que eu quis trazer pra vocês, Amora. E os outros tipos de honorários que eu queria dizer pra vocês são os honorários arbitrados, são menos comuns. Na verdade, o juiz vai determinar, seja porque o advogado trabalha no convênio da defensoria, então aí o juiz determina um valor, uma porcentagem, e seja porque as partes, o advogado e a parte não estão entrando em acordo. Então, gente, vamos lá. Antes de contratar um advogado, vai lá dar uma olhadinha na tabela de honorários, porque, lembre-se, a advocacia é uma atividade de meio. Os nossos honorários são pagos não pra gente ganhar ação, mas pra gente utilizar todo o nosso conhecimento para resolver a questão. Não necessariamente isso vai dar certo, porque quem julga não somos nós. A gente tem que ter isso em mente. Outra coisa, é uma atividade de confiança. Então, se você não confia no seu advogado, por que você vai contratar ele, né? Então, gente, procurem um conhecimento. O conhecimento empodera vocês. Quer contratar um advogado? Não sabe mais ou menos o valor que ele está cobrando, se está certo ou se não? Tabela de honorários da OAB você vai entender. Mas lembre-se, são valores mínimos e não são valores máximos de cobrança, tá?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, porque conhecimento é empoderamento.